O amanhecer traz consigo uma oportunidade nova de confiar no cuidado de Deus e de caminhar sob a luz da sua presença. Quando abrimos os olhos pela manhã, temos diante de nós um dia inteiro repleto de escolhas, desafios e possibilidades. E é justamente nesse momento que a nossa alma precisa ser fortalecida com a verdade da palavra do Senhor. O Salmo 91 é um refúgio seguro para quem deseja começar o dia em paz, pois nele encontramos a certeza de que o Altíssimo estende sua sombra protetora sobre todos os que decidem se abrigar debaixo de suas asas. Não é uma promessa distante ou vaga, é um compromisso firme do Pai com aqueles que confiam em seu nome. O texto diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, e essa declaração nos mostra que existe um lugar de intimidade com Deus, onde a ansiedade perde sua força, o medo se desfaz e a esperança se renova. Quando a manhã chega, o coração humano tende a se preocupar com o que está por vir. Contas a pagar, responsabilidades familiares, prazos de trabalho, incertezas que rondam a mente. Mas a palavra de Deus nos convida a trocar esse peso por confiança. O Senhor nos assegura que nenhuma flecha que voe de dia, nenhuma peste que ande na escuridão e nenhum mal que se levante contra nós terá poder para nos destruir. É uma linguagem forte, mas que transmite algo essencial. Por maiores que sejam as ameaças que nos cercam, não estamos desamparados. Deus não apenas observa de longe, Ele se coloca como muralha, como abrigo e como socorro bem presente. É natural que o coração sinta medo diante das adversidades, mas é justamente nesse momento que precisamos lembrar que o Senhor é o nosso refúgio. Quando um filho corre para os braços do pai em meio a um trovão, ele não o faz porque o barulho cessa, mas porque ali encontra proteção e segurança. Assim também somos nós diante de Deus. Não é a ausência de problemas que nos dá paz, mas a certeza de que Ele está conosco em cada detalhe. Esse é o segredo do Salmo 91. Não um amuleto mágico que afasta todos os males, mas uma aliança de confiança que transforma a maneira como enfrentamos cada circunstância. Ao começar o dia, é importante declarar com a boca e acreditar com o coração: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Essa confissão tem o poder de alinhar nossos pensamentos com a verdade do céu. Enquanto o mundo insiste em nos pressionar com más notícias, com incertezas econômicas e com medos coletivos, a voz de Deus nos chama para viver sob uma perspectiva diferente. Ele envia seus anjos para guardar os que o temem. Ele firma os passos de quem anda em retidão. Ele fortalece os cansados e levanta os abatidos. O Altíssimo nos convida a olhar para o alto e lembrar que nossa vida não está nas mãos das circunstâncias, mas nas mãos do Criador. Quando escolhemos habitar nesse lugar de confiança, nossa rotina se transforma. O que antes parecia pesado se torna mais leve, porque sabemos que não caminhamos sozinhos. O que antes trazia desespero se torna oportunidade de testemunhar o cuidado de Deus. É como atravessar um vale escuro, segurando firme a mão de alguém que já conhece o caminho e que garante a nossa chegada segura. O Salmo 91 não fala de uma vida sem lutas, mas de uma vida guardada no meio das lutas. E isso é muito mais valioso, pois nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio. Deixe que essa verdade invada o seu coração agora pela manhã. Respire fundo, entregue ao Senhor suas preocupações e escolha descansar na promessa de que Ele é fiel. Lembre-se de que 1000 podem cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido porque está protegido pelo braço do Todo-Poderoso. Essa é a herança dos filhos de Deus. Viver em paz mesmo quando o mundo está em guerra. Permanecer firme mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A cada novo amanhecer, temos a chance de colocar nossos pés no caminho da confiança. Ao invés de começar o dia com ansiedade,
podemos começar com louvor. Ao invés de abrir os olhos e já pensar em problemas, podemos abrir os olhos e declarar: obrigado, Senhor, por este novo dia. Eu descanso em Ti e confio na Tua proteção. Esse ato simples muda o ambiente da nossa alma e nos prepara para enfrentar as horas que virão com coragem e serenidade. O segredo para ter um dia abençoado não está em ter todas as respostas, mas em caminhar com aquele que é a própria resposta. Está em confiar que Deus já foi ao nosso futuro e preparou cada detalhe. Está em saber que, mesmo quando não entendemos os caminhos, Ele continua sendo bom, justo e fiel. Por isso, ao longo de hoje, escolha permanecer nesse esconderijo espiritual. Escolha fazer do Altíssimo a sua morada e permita que a paz que vem do céu guie cada passo. Este é um espaço de fé e comunhão, onde cada pessoa que entra passa a fazer parte de uma corrente de oração que se fortalece a cada novo dia. Por isso, queremos convidar você a participar ativamente desse momento. Nos comentários, escreva o seu pedido de oração, seja por você, por sua família, por alguém querido ou até mesmo por uma situação que ainda não tem solução. Talvez você não tenha um pedido específico, mas pode deixar ali um simples amém, como sinal de concordância e fé. E saiba que isso já é uma forma de se unir a centenas de pessoas que estão orando junto com você. Ao deixar seu comentário, você não está apenas escrevendo algumas palavras, mas está plantando uma semente de esperança em um solo fértil, onde muitos irmãos e irmãs em Cristo irão interceder por você. Além disso, se este conteúdo está edificando a sua vida, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Cada gesto como esse ajuda a espalhar ainda mais essa mensagem e a alcançar corações que precisam de alívio e direção. Juntos, formamos uma família espiritual que se apoia, se fortalece e cresce em fé a cada dia. Quando pensamos no Salmo 91, a imagem mais forte que ele nos traz é a de um abrigo seguro, um lugar de descanso em meio ao caos. Essa ideia não se limita apenas a algo espiritual e abstrato. Ela tem impacto direto no nosso cotidiano. Quando acordamos, muitas vezes a primeira coisa que invade nossos pensamentos são os compromissos e preocupações. É como se a mente já começasse carregada antes mesmo de darmos o primeiro passo. Mas ao nos lembrarmos de que existe um esconderijo no Altíssimo, descobrimos que não precisamos enfrentar nada sozinhos. Esse esconderijo não é uma fuga da realidade, mas um posicionamento do coração. Significa que mesmo em meio ao trânsito, ao barulho da cidade, às exigências do trabalho ou aos cuidados da família, o nosso interior pode estar em paz, porque sabemos que a sombra do Onipotente nos cobre. A cada dia, somos desafiados a confiar em algo. Alguns confiam em sua própria força, outros em pessoas, outros em recursos materiais. Mas o salmista nos ensina a confiar em Deus, pois Ele é o único refúgio que nunca falha. Quando dizemos, Tu és o meu Deus em quem confio, estamos fazendo uma escolha consciente de descansar em suas promessas. Essa escolha, repetida diariamente, cria uma fortaleza dentro de nós. E essa fortaleza não depende de circunstâncias externas, porque é construída sobre a fidelidade de um Deus imutável. O Salmo 91 também fala sobre livramentos invisíveis. Muitas vezes não fazemos ideia dos perigos dos quais fomos poupados, porque o Senhor agiu em silêncio, desviando-nos de caminhos que nos levariam à destruição. Talvez você já tenha passado por situações em que algo deu errado em seus planos, mas depois percebeu que, na verdade, foi a mão de Deus livrando você de algo pior. Esse cuidado invisível é uma expressão da promessa de que Ele dará ordens aos seus anjos para nos guardarem em todos os caminhos. Saber disso muda a forma como encaramos a vida. Podemos levantar da cama com confiança, porque há uma cobertura espiritual sobre nós, sobre a nossa casa e sobre cada passo do nosso dia. É natural,
que o coração humano queira ter controle de tudo, mas a verdade é que não temos. Planejamos, organizamos e até antecipamos situações, mas basta um detalhe fugir do nosso alcance para lembrarmos da nossa fragilidade. É aí que a palavra de Deus nos fortalece, lembrando que o nosso futuro não depende apenas da nossa habilidade, mas do cuidado do Pai. Isso não significa cruzar os braços e não fazer nada, mas sim viver de maneira responsável, sem carregar o peso da ansiedade. É como caminhar com um guarda-chuva durante a chuva. Você continua se movimentando, mas está protegido. O segredo para viver debaixo da sombra do Onipotente está na intimidade com Ele. Não basta conhecer as promessas, é preciso habitar nesse lugar. Habitar é diferente de visitar. Muitos se lembram de Deus apenas nos momentos de necessidade, mas o convite do Salmo é viver com Ele diariamente. Habitar significa começar o dia em oração, entregar as preocupações ao Senhor, meditar na palavra e manter o coração aberto para a sua direção. Quem escolhe habitar no Altíssimo descobre que a presença de Deus não é apenas um recurso emergencial, mas uma companhia constante. Essa presença transforma não apenas o interior, mas também a forma como reagimos às situações externas. Quando alguém nos trata com injustiça, a presença de Deus nos dá força para responder com calma. Quando surgem notícias preocupantes, sua paz impede que sejamos dominados pelo medo. Quando enfrentamos perdas, sua mão nos sustenta. É por isso que a palavra nos encoraja a declarar com confiança: nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará à minha tenda. Não porque somos melhores ou mais fortes, mas porque escolhemos confiar no Deus que nos guarda. O Salmo 91 é também um chamado à coragem. Ele não promete ausência de dificuldades, mas assegura a presença de Deus em todas elas. Essa certeza nos dá condições de enfrentar o desconhecido sem nos abater. É como um farol que continua iluminando no meio da tempestade. Ainda que o mar esteja agitado, a luz continua firme, mostrando o caminho seguro. Assim é a presença de Deus na vida de quem confia nele. Portanto, ao iniciar este novo dia, escolha renovar essa confiança. Coloque diante do Senhor cada detalhe da sua vida, desde as grandes decisões até as tarefas mais simples. Ele se importa com tudo, do menor ao maior, e deseja estar presente em cada parte do seu caminho. Quando abrimos espaço para que Ele guie nossas escolhas, descobrimos que até mesmo as dificuldades se transformam em oportunidades de crescimento e testemunho. E a cada vitória conquistada, nosso coração se enche ainda mais de fé. Ao aprofundarmos o coração na mensagem do Salmo 91, percebemos que ele nos convida a uma relação de confiança plena, não parcial. Muitas vezes confiamos em Deus em algumas áreas da vida, mas em outras preferimos segurar o controle. Porém, o texto nos mostra que a verdadeira segurança está em entregar tudo a Ele. Quando o salmista diz que nenhuma peste ou praga chegará à tenda, ele está nos ensinando que a proteção de Deus não é limitada, mas alcança todos os aspectos da vida. Isso não significa ausência de lutas, mas sim que não seremos derrotados por elas. Começar o dia declarando essas verdades é como vestir uma armadura espiritual. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus em Efésios 6, ele nos lembra que nossa luta não é apenas contra circunstâncias visíveis, mas também contra forças espirituais. Ao trazer isso para o cotidiano, entendemos que cada escolha, cada palavra e cada atitude podem ser fortalecidas pelo poder de Deus. Assim como não saímos de casa descalços em um dia de frio, também não devemos iniciar o dia sem nos revestirmos da presença do Senhor. O Salmo 91 também nos ensina sobre proximidade. Deus não é um ser distante, observando do alto sem se envolver. Ele se apresenta como abrigo e fortaleza, termos que falam de proximidade e de cuidado pessoal. Um abrigo é algo no qual entramos.
Uma fortaleza é algo que nos cerca. Isso mostra que a proteção divina não está longe de nós, mas bem perto, acessível a todos os que o buscam. Não é necessário ser perfeito para experimentar essa proteção. Basta estar disposto a confiar e a permanecer no caminho do Senhor. É importante perceber que a confiança não se constrói da noite para o dia. Ela é cultivada em oração, em leitura da palavra, em experiências de fé. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais percebemos que Ele é digno de confiança. É como em um relacionamento humano. A convivência fortalece a confiança. Assim também acontece com nosso relacionamento com o Pai. Por isso, ao acordar, faça um compromisso consigo mesmo de dedicar tempo à presença dEle. Esse investimento espiritual gera frutos de paz, coragem e esperança ao longo do dia. Outro ponto essencial do Salmo 91 é a promessa de livramento. O texto afirma que Deus nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa linguagem poética aponta para situações que tentam nos aprisionar ou nos destruir silenciosamente. Quantas vezes nos sentimos presos em armadilhas emocionais, financeiras ou relacionais? Quantas vezes nos vemos cercados por situações que parecem sem saída? A promessa do Senhor é clara. Ele é capaz de nos livrar de todas essas ciladas. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas sim que não ficaremos presos nelas para sempre. Ao refletir sobre isso, percebemos que a fé é um convite à esperança constante. Mesmo quando o cenário parece contrário, podemos confiar que Deus está agindo. Ele vê além do que enxergamos, conhece caminhos que ainda não imaginamos e prepara soluções que surpreendem. Quando escolhemos descansar nele, conseguimos enfrentar os dias com serenidade, sabendo que cada passo está sendo acompanhado pelo olhar atento do Criador. O Salmo 91 também nos lembra de algo maravilhoso: o cuidado angelical. Ele diz que Deus dará ordens aos seus anjos para nos guardarem em todos os caminhos. Essa é uma promessa que revela a dimensão espiritual da proteção divina. Muitas vezes não percebemos, mas somos guardados em situações que poderiam nos causar grandes danos. Esse cuidado constante deve encher o nosso coração de gratidão. Ao começar o dia, podemos agradecer não apenas pelas bênçãos visíveis, mas também por aquelas que não vemos, pelas batalhas que o Senhor venceu em nosso favor sem que sequer soubéssemos. Portanto, cada manhã é uma oportunidade de renovar a confiança, de declarar que a nossa vida está segura nas mãos de Deus e de experimentar a paz que só Ele pode dar. Esse é o segredo para um dia abençoado. Não viver à mercê do acaso, mas sob a direção do Altíssimo. Ao caminharmos pela mensagem poderosa do Salmo 91, notamos que ele não é apenas uma coleção de belas palavras, mas um manual de vida para quem deseja enfrentar cada dia com confiança no Senhor. Ele mostra que a fé não é apenas uma emoção passageira, mas uma escolha prática que transforma atitudes e fortalece o coração. Quando o texto afirma que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ele nos convida a olhar para além das circunstâncias e a confiar que existe um Deus que sustenta os seus filhos em meio ao caos. Isso não significa que não veremos batalhas, mas que não seremos destruídos por elas. Ao acordarmos e nos lembrarmos dessa promessa, é como se estivéssemos assinando um pacto diário com a esperança. O mundo pode apresentar insegurança, notícias de crises, doenças ou violência, mas a palavra de Deus garante que há um limite para tudo aquilo que tenta nos ferir. A presença do Altíssimo coloca uma barreira invisível ao redor de nós. Essa barreira não é construída com tijolos humanos, mas com a fidelidade de um Deus que não falha. Assim, mesmo quando sentimos medo, podemos declarar com confiança que estamos debaixo de uma proteção sobrenatural.
É interessante observar que o salmista descreve diferentes formas de perigo: a peste, a destruição, a guerra, o terror noturno. Cada uma dessas imagens representa ameaças que podem surgir de maneira inesperada. Da mesma forma, no cotidiano, enfrentamos desafios que aparecem sem aviso. Uma notícia ruim, uma decepção, um problema de saúde, um conflito familiar. No entanto, a palavra nos garante que nada disso é maior do que a presença de Deus em nossa vida. Ele não apenas nos guarda, mas nos sustenta quando nos sentimos fracos. O segredo para viver essa realidade é permanecer no esconderijo do Altíssimo. Essa expressão sugere constância. Não se trata de buscar a Deus apenas quando há problemas, mas de manter um relacionamento contínuo. É como uma casa em que você mora e não apenas visita de vez em quando. Quando habitamos na presença de Deus, aprendemos a ouvir a sua voz, a reconhecer o seu cuidado em detalhes simples e a descansar mesmo quando as coisas ao redor parecem desmoronar. Além disso, o Salmo 91 nos convida a lembrar que a proteção de Deus não é apenas para o corpo, mas também para a alma. Ele nos guarda contra a angústia, contra o desespero e contra a solidão. Quantas vezes acordamos e já sentimos o peso de preocupações como se carregássemos uma mochila cheia de pedras? É nesse momento que precisamos entregar tudo ao Senhor. Ele nos chama para deixar aos pés dele cada ansiedade, cada dor, cada temor. Em troca, ele nos dá paz que excede todo o entendimento. Quando entendemos essa verdade, passamos a viver de maneira diferente. Não somos mais reféns do medo, mas testemunhas da fidelidade divina. Cada novo amanhecer se torna uma oportunidade de experimentar milagres. Pequenos livramentos que antes talvez nem percebíamos se tornam motivo de gratidão. Uma porta que se abre, uma palavra de encorajamento recebida, um perigo do qual fomos poupados. Tudo isso passa a ser visto como sinais do cuidado de Deus. Outro ponto importante é que o Salmo 91 fala sobre vitória diante do inimigo. Ele promete que pisaremos o leão e a serpente, símbolos de forças destrutivas. Isso significa que mesmo quando enfrentamos ataques espirituais, temos autoridade em Cristo para vencer. O inimigo pode tentar lançar dardos de dúvida, medo ou tristeza, mas a promessa de Deus nos dá poder para resistir e continuar firmes. Essa vitória não vem da nossa força, mas da presença do Senhor que habita conosco. Ao refletir sobre tudo isso, entendemos que começar o dia com o Salmo 91 é mais do que uma tradição religiosa. É uma declaração de fé. É decidir olhar para frente com esperança, sabendo que não importa o que aconteça, o Senhor já está no controle. É lembrar que Ele nos cobre com suas asas e que sob essa sombra encontramos descanso. Portanto, ao iniciar este novo dia, receba essa verdade no coração. Você não está sozinho. Existe um Deus que caminha com você, que ordena aos anjos que o guardem, que o fortalece nas batalhas e que o sustenta quando suas forças parecem acabar. Deixe que essa certeza encha sua mente, renove sua fé e prepare você para enfrentar cada hora com confiança e serenidade. Senhor amado e Pai eterno, nesta manhã eu me coloco em Tua presença com um coração humilde e grato, reconhecendo que cada dia é um presente que vem das Tuas mãos. Agradeço pelo dom da vida, pelo fôlego que me sustenta e pela oportunidade de recomeçar mais uma vez. Sei que, sem a Tua graça, nada sou e nada posso fazer. Por isso, venho a Ti buscando abrigo e direção. O Salmo 91 me lembra que há segurança em permanecer debaixo da Tua sombra, e é exatamente esse lugar que desejo habitar hoje. Pai querido, coloco diante de Ti todos os meus caminhos, meus pensamentos e as minhas intenções. Sei que o inimigo tentará lançar setas de medo, dúvida e desânimo, mas confio que o Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza. Guarda minha mente para que não se perca em preocupações excessivas.
Guarda meu coração para que não seja tomado pela ansiedade. Que cada respiração seja uma lembrança de que tua presença está comigo, sustentando-me e guiando-me. Senhor, cubra-me com tuas asas de amor. Que cada passo que eu der seja firme, mesmo quando o terreno parecer incerto. Que cada palavra que eu pronunciar seja temperada com graça e traga paz a quem ouvir. Que cada decisão que eu tomar seja iluminada pela tua sabedoria. Sei que não posso controlar tudo o que vai acontecer, mas posso confiar que o Senhor já preparou cada detalhe do meu dia. Clamo também por proteção sobre minha casa e minha família. Que nenhum mal encontre lugar em nosso lar. Que nenhuma enfermidade prospere contra nós e que nenhuma escuridão tenha poder sobre os nossos corações. Que teus anjos estejam ao redor de cada porta e janela, guardando nossa entrada e nossa saída. Que a paz do Senhor seja o alicerce do nosso lar e que cada ambiente seja cheio da tua presença. Pai de amor, fortalece-me diante das lutas. Sei que haverá momentos difíceis, mas que eu possa lembrar que o Senhor é maior do que qualquer tempestade. Dá-me coragem para enfrentar os desafios, paciência para suportar as provações e fé para enxergar além das circunstâncias. Que eu não me deixe abalar pelas más notícias, mas que mantenha os olhos fixos em Ti, que és o autor e consumador da minha fé. Senhor, quando o cansaço me alcançar, renova minhas forças. Quando as lágrimas quiserem cair, seca-as com o toque da Tua mão. Quando as dúvidas tentarem me parar, lembra-me das promessas que já se cumpriram. Quando eu não tiver mais palavras para orar, que o Teu Espírito interceda por mim com gemidos inexprimíveis. Peço também por aqueles que estão ao meu redor. Senhor, alcança cada amigo, cada irmão, cada pessoa que cruza o meu caminho hoje. Que a Tua luz brilhe através de mim para alcançar os corações que estão em trevas. Usa minha vida como instrumento de consolo e de esperança. Que minhas atitudes revelem o Teu amor e que minha voz seja canal da Tua paz. Abençoa os enfermos, Senhor. Estende a Tua mão sobre aqueles que estão em hospitais, clínicas, quartos silenciosos. Que o Teu poder alcance os que choram, os que sentem dores físicas e emocionais. Que haja cura, restauração, vida nova. Visita os lares onde há conflito e transforma cada ambiente em um lugar de reconciliação. Lembra, Senhor, dos que estão sem rumo, sem fé, sem esperança. Que neste dia alguém possa ouvir falar de Ti através da minha vida ou de uma palavra que Tu enviares. Que todos os que sentem que não têm mais forças sejam erguidos por Tua graça. Que o aflito encontre alívio e que o abatido se levante com ânimo renovado. E quando o inimigo se levantar, recorda-me, Senhor, que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Que eu nunca esqueça que a vitória já foi conquistada em Cristo Jesus. Que cada obstáculo seja uma oportunidade de testemunhar a Tua fidelidade. Que cada lágrima derramada se transforme em sementes de fé e esperança. Senhor, também entrego os meus sonhos e planos. Muitas vezes não compreendo o caminho que o Senhor escolhe para mim, mas confio que Teus pensamentos são mais altos que os meus e que Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ensina-me a esperar com paciência, a caminhar com obediência e a descansar em Teu tempo. Coloco diante de Ti minha vida profissional, meus estudos, meus projetos. Dá-me foco, sabedoria e excelência em tudo o que eu fizer. Que eu não busque apenas resultados, mas que eu seja um reflexo do Teu caráter em tudo. Que o meu trabalho seja bênção para outros e testemunho da Tua bondade. Por fim, eu Te agradeço por este novo dia. Obrigado porque não caminho sozinho. Obrigado porque Tua mão me sustenta, Tua voz me guia e Tua graça me envolve. Que eu possa terminar este dia da mesma forma que começo, com o coração cheio de gratidão e os olhos fixos em Ti. Em nome de Jesus, eu oro e creio. Amém.
Quando o Salmo 91 chega à sua parte final, percebemos que há uma mudança no tom. Não é mais apenas o salmista declarando sua confiança, mas o próprio Senhor prometendo cuidado a quem escolhe confiar. É Deus falando em primeira pessoa, assegurando que estará com aqueles que o amam, prometendo livramento, resposta e honra. Isso nos mostra algo profundo. Não estamos diante de um texto apenas de encorajamento humano, mas diante de uma palavra que carrega a voz e o compromisso do próprio Criador. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Essa promessa revela que o relacionamento com Deus não é baseado em regras frias, mas em amor e proximidade. Essa verdade é transformadora, porque nos lembra que o Senhor não apenas nos protege, mas também nos honra. Ele declara que responderá quando clamarmos, que estará conosco na angústia e que nos dará livramento. Isso significa que não importa o tamanho da luta, não importa a profundidade do vale, sempre podemos levantar a voz em oração e ter a certeza de que Ele nos ouve. Muitas vezes podemos até sentir que nossas palavras não passam do teto, mas a palavra garante. Deus está atento, Ele escuta, Ele responde no seu tempo e na sua maneira perfeita. Essa promessa não se limita a nos tirar das dificuldades, mas também a nos ensinar no meio delas. O Senhor não apenas remove obstáculos, mas fortalece o coração para enfrentá-los com coragem. É como um pai que, ao ver seu filho aprender a andar, não o impede de cair, mas está sempre pronto para levantá-lo e incentivá-lo a continuar. Assim é o nosso Deus, presente, atento, paciente e cheio de amor. Ao iniciar o dia com essa consciência, a vida ganha um novo sentido. As lutas deixam de ser sinais de abandono e se tornam oportunidades de experimentar a presença fiel de Deus. O sofrimento deixa de ser um fardo insuportável e se torna um processo onde somos moldados, refinados e preparados para maiores vitórias. Essa perspectiva não nega a dor, mas nos ajuda a atravessá-la sem perder a esperança. O versículo final do Salmo 91 é um dos mais preciosos. Saciar-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa promessa aponta para algo que vai além desta vida, porque a salvação em Cristo não é apenas um cuidado terreno, mas uma garantia eterna. Significa que o amor de Deus nos acompanha desde o primeiro até o último suspiro, e que ao final de nossa jornada seremos recebidos na plenitude da sua presença. Essa é a maior segurança que podemos ter, não apenas viver um dia protegido, mas viver uma eternidade ao lado do Senhor. É por isso que começar amanhã à luz do Salmo 91 é tão poderoso. Ele nos dá coragem para enfrentar o presente e esperança para olhar para o futuro. Ele nos lembra de que não somos órfãos espirituais, mas filhos amados de um Pai que se comprometeu conosco. E esse compromisso não é frágil ou passageiro. Ele é firme, eterno e inabalável. Ao longo do dia, podemos enfrentar ruídos de medo, notícias que trazem inquietação, situações que fogem do nosso controle. Mas, se carregarmos em nosso coração as palavras desse salmo, seremos capazes de permanecer firmes. Não porque somos fortes por nós mesmos, mas porque escolhemos nos abrigar debaixo das asas do Onipotente. E ali encontramos descanso, força e direção. Portanto, que este seja o lembrete para a sua vida hoje. Você é amado, guardado e honrado por Deus. Ele já deu ordem aos seus anjos a seu respeito. Ele já prometeu livrá-lo. Ele já assegurou que estará com você em cada momento de angústia. E, acima de tudo, Ele já preparou uma eternidade ao seu lado. Permaneça firme nessa promessa. Caminhe com confiança e viva cada dia na certeza de que o Senhor é o seu refúgio. Hoje caminhamos juntos pelo Salmo 91 e deixamos que suas promessas enchessem nosso coração de paz, coragem e esperança. Agora quero abrir um espaço de comunhão com você que me ouve.
Este canal é mais do que vídeos, é uma família de fé e você faz parte dela. Por isso, quero te convidar a deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Pode ser por você, por alguém da sua família, por amigos, por situações que parecem impossíveis ou até mesmo por causas que você guarda em silêncio. Se não tiver um pedido específico, escreva simplesmente Amém, como sinal da sua fé e da sua concordância com esta oração. Cada comentário é levado a sério e juntos formamos uma corrente de intercessão que alcança muitos corações. Também peço que você curta este vídeo e se inscreva no canal. Esses gestos simples ajudam a espalhar essa mensagem de fé para ainda mais pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Compartilhe com alguém que esteja passando por um momento difícil e permita que essa palavra seja um bálsamo. Lembre-se, você é importante, você é amado e aqui sempre terá um lugar de acolhimento e oração.